Oi, pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, hoje para conversar um pouco sobre ecossistemas e plataformas. É um assunto que não é um assunto novo, né? É um assunto que vem sendo explorado há muitos anos nos Estados Unidos de forma muito intensa, e ele começou a atrair mais atenção aqui em terras tupiniquins a coisa de uns 4 anos atrás, por aí. Mas sim, já é uma coisa que é praticada, vamos dizer assim, foi utilizada com muito sucesso por algumas companhias há mais de décadas, já com sucesso, né? Tanto que eu me lembro que em 2011, janeiro de 2011, eu estava na Austrália discutindo o cruzamento do ecossistema da Apple com o da Amazon, quando a Amazon colocava o aplicativo Kindle dela dentro dos aparelhos da Apple, né, os dispositivos da Apple. E era um caso muito interessante, onde os ecossistemas eles se mixavam, né? Onde um ganhava força pela existência do outro. Tanto os dispositivos da Apple, com seus serviços agregados, ganhavam mais força por terem a possibilidade de contar com o conteúdo da Amazon, como o conteúdo da Amazon ganhava mais alcance por não estar restrito só à plataforma Kindle, né? Quem faz muito uso disso, e acho que um dos maiores exemplos que todo mundo conhece são a Netflix, né? que basicamente faz uma imersão gigantesca em tudo quanto é plataforma, em tudo quanto é ecossistema. Tem Netflix rodando em qualquer coisa que você consiga imaginar, né? Então, é uma empresa que busca tirar o máximo de proveito da existência desses ecossistemas, né? ou seja, eu me lembro que a primeira vez que me chamou a atenção foi dentro do PlayStation, né? Ou seja, você tem Netflix dentro de PlayStation, tem Netflix dentro de Xbox, tem Na televisão, né? plataformas de game. Oi? Já vem na televisão hoje em dia. Hoje ela está embutida, acho que em praticamente todos os tipos de Smart TV, né? Aliás, quem está fazendo propaganda agora também bastante, dando as boas-vindas, é o software da NET, que agora também tem o Netflix embutido dentro do software da NET. Eu recebi a propaganda hoje também. E na própria televisão, né? O set-box da NET, dependendo do seu plano, já vai te dar acesso ao Netflix. Mas você, de qualquer jeito, ainda precisa ter, pelo que eu entendi, a assinatura e tal. Você tem um software para acessar. Uhum. Assim como o PlayStation, como qualquer outra plataforma, você tem um software agora. Obviamente, eles não te dão A assinatura. Assinatura é um problema seu. Mas eu entendo que isso é uma coisa bem interessante, porque, obviamente, abre uma possibilidade de acesso que muitas pessoas não têm, né? Porque quem não tem Smart TV, por exemplo, o que faz? Sei lá, ou usa algum daqueles mecanismos do Google, da Google, aquele Chrome TV, se eu não me engano, para poder transformar sua TV numa Smart TV e usar o Netflix no Android e automaticamente passa na TV. Então, ou seja, isso resolve esse mecanismo. Né? O cara que já tem a net, mas não tem a Smart TV, não precisa mais usar nenhum outro mecanismo esquisito, pode continuar usando a net para acessar a Netflix. E isso daí ou seja, não é à toa, né, que o cara faz essa mistura de ecossistemas, né? Porque, obviamente, a net ela entende o seguinte: se o cara vai acessar a Netflix por mim, há uma grande ou gigantesca probabilidade que ele pare de assistir Netflix e ele continue assistindo ou consuma conteúdo que eu ofereço dentro dos conteúdos dos pacotes que eu tenho, né? Então, ou seja, aumenta a possibilidade do cara ficar mais tempo usando, porque agora ele acessa o conteúdo da Netflix por ali, e quando ele não está acessando a Netflix, ele continua dentro do mesmo ambiente
digamos assim, consumindo outros conteúdos. Coisa que não é verdade se ele estivesse usando outra plataforma para poder ver Netflix. Né? Que é o meu caso, por exemplo, né? Então, aqui em casa a gente usa o Apple TV. Eu também. E praticamente só usa o controle remoto do Apple TV, a gente navega entre o Netflix e o YouTube e o iTunes. Né? Então, todo o conteúdo está ali. Então, a caixa da NET está colocada do lado, o controle remoto da NET está colocado do lado, não serve para nada, a não ser para me trazer a internet para eu poder consumir o conteúdo que eu consumo, que é de um dessas três origens. Né? Então... Outro exemplo bem bacana é o exemplo da Waze com Spotify, né? Ou seja, a integração dessas duas plataformas é uma coisa bastante interessante, porque, obviamente, o Waze se transformou no GPS de facto, digamos assim, né? Ou seja, as pessoas usam o Waze e não aparelhos de GPS, acho que e não qualquer outra coisa, né? Nem Google Maps, nem nada disso. Ou seja, o Waze substituiu totalmente como a ferramenta não só de localização, mas como de melhor caminho e de controle do tempo das suas atividades. E como a maior parte das pessoas usa o Waze quando está dirigindo, a Spotify entendeu que fazer a integração entre o Spotify e o Waze tem grandes benefícios, né? Então, isso é bem legal, porque, na verdade, quando você está no carro, você queria acessar a sua playlist. Né? Se o Spotify, você está usando o Waze, se o Spotify não fizesse isso, o que aconteceria que o cara, sei lá, a playlist dele em iTunes, em qualquer outra coisa, e não necessariamente no Spotify. Quando não, faz ele essa integração... o rádio do carro, mas aí o rádio do carro, o MP3 player, uma coisa assim, mas aí ainda ia ter o conflito com as próprias direções que o Waze te dá e tal. E aí com a integração, o próprio Waze já diminui a música para poder te dar as direções e você entender as direções direito. Né? Eu acho que a integração entre as duas plataformas traz um ganho adicional. Né? A soma é maior do que as partes, vamos dizer assim. Né? sem sombra de dúvida. Né? Sem sombra de Mas dúvida. E o que é engraçado é que quando você está no carro, esse fenômeno acontece nas duas plataformas. Né? Ou seja, se você está no carro e você colocou o Spotify para você estar ouvindo a sua música, ele pergunta, quer entrar no Waze? Aparece lá em cima do Spotify assim, você vai para algum lugar, ou seja, usa o Waze para encontrar o melhor caminho e chegar mais rápido. Se você entra no Waze, lá em cima ele fala assim, cara, vai, como se ele falasse, vai até um destino sem ouvir música, usa o Spotify. Então, eles realmente estão não só integrados, como provocam que a interação aconteça o tempo todo, né? Ou seja, eles estão mostrando, usa essa plataforma, usa essa plataforma. Se você não usar, você tem que tirar ali, tirar o aviso. O aviso fica o tempo todo fazendo com que você, a partir de uma, use a outra. Entendeu? Então, ou seja, o número de oportunidades que surge, eu acho, agora com o fato de você poder misturar as plataformas, a gente tem colocado aí algumas discussões no LinkedIn justamente dessa mistura de plataformas de, sei lá, o metrô do Rio de Janeiro fez um novo aplicativo de passagens, tal, e fez uma parceria com o Uber. Eu não uso aquele mecanismo de novo de passagens do metrô, e também, então, não sei como é que funciona essa integração. O que eu sei se eu entrar no Uber, ele não me pergunta se eu vou usar metrô depois, alguma coisa desse sentido. Mesmo que você pegue o Uber para ir até uma estação de metrô, coisa que eu já fiz várias vezes, ele não te pergunta, quer, sei lá, algum tipo de troca, algum tipo de compra de passagem porque acabou. Ele não é do mesmo jeito que o Waze com o Spotify, entendeu? Eles se retroalimentam, talvez de um dar desconto para o outro, tentar gerar movimento, mas a integração ela não é
do mesmo nível que é o Waze com o Spotify. Mas eu acho que uma coisa importante da gente discutir é como um ser humano normal, que não é nem o Uber, nem o Spotify, nem o Google, o dono do Waze, pode se beneficiar dessas plataformas, além de ouvir música e além de achar o seu caminho para casa mais rápido, né? Porque não são só essas plataformas, não são apenas estes ecossistemas que existem. Tem muitos outros, e hoje tem cada vez mais plataformas voltadas para que, como faz o Uber, né, assim, permitir que uma pessoa consiga realizar um tipo de trabalho e ter um tipo de resultado que antes só era possível, só era permitido, só era alcançável por uma empresa, né? E às vezes que permitem também que empresas pequenas consigam alcançar resultados que antes só grandes empresas conseguiam. Mas hoje em dia, se você for ver, a grande maioria dos aplicativos que a gente usa tal, eles já, de uma ou de outra forma, eles já ofertam para você um mix de plataformas no momento de fazer login, né? Ou seja, no momento de você se conectar com o aplicativo, muitos deles sugerem, cara, quer se conectar com a sua conta do Facebook, quer se conectar com a sua conta do Google, cara, já está tendo aqui uma mistura de plataformas, ainda que seja para, Não, no claro, primeiro momento, apenas para validar você, claro, mas mas já é o no primeiro momento. ponto, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte: como é que você pode usar plataformas mais interessantes do que o Facebook e o Google? Plataformas de trabalho, plataformas que deixam você ter um alcance, por exemplo. Vou pegar um caso. Existe um site, um de N, eu tenho certeza que você conhece outros, mas um site chamado Fiverr, que é um site que permite que você oferte determinado tipo de trabalho, normalmente trabalho digital, para gente em todo mundo, né? Eu, como contratante, já fiz uso do serviço N vezes, já contratei pessoas de vários países diferentes para fazer diferentes trabalhos para mim. E, essas empresas, vamos dizer assim, de certa forma, elas criam, ao disponibilizar esta plataforma, elas criam outro ecossistema, um ecossistema, por exemplo, de profissionais criativos que conseguem ofertar seu serviço de uma forma global que antes era impossível. Então, esse tipo de realidade que eu acho que a gente precisa, a gente, povo do país Brasil, precisa ter mais noção das oportunidades que estão abertas para as pessoas hoje, com base nessas plataformas, né? Existem muitas plataformas hoje, onde você pode ofertar e contratar serviços. Os marketplaces, né? Sim. E tanto aqui de no um Brasil lado, a gente tem alguns, né? Via Varejo, sei lá, Extra. Esses caras têm, digamos assim, essas plataformas e já tem, ou seja, empresas se beneficiando para, obviamente, fazer compra, venda e tal diretamente dentro da plataforma. Mas eu diria que aqui no Brasil, talvez a questão esteja muito centrada apenas em e-commerce, né? Ou seja, como se a integração das plataformas tivesse unicamente relacionada com o e-commerce. E não é necessariamente. não, por isso que eu estou falando que o povo aqui no Brasil precisa se conscientizar mais do potencial desse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo muito menos comum, mas diferente o bastante para se poder perceber o potencial desse tipo de coisa. Então, eu conheço uma empresa de software que desenvolve um software de CAD para desenho de equipamentos eletrônicos, e é um software muito utilizado no mundo, é um dos líderes de mercado nessa área, mas é um produto, né? Então, muitos anos atrás, eles viram que, para a visão de longo prazo da empresa, eles precisavam deixar de ser uma empresa que vendia um produto e passar a ser uma empresa que criava um ecossistema em torno
daquela área do produto deles. Então, por exemplo, eles passaram a ofertar uma solução que permitia que você compartilhasse com outras pessoas e outras empresas plantas de equipamentos que você desenhou e informações técnicas. Então, o que isso permitia? Permitia que você, uma vez tendo desenhado o seu equipamento, você pudesse pegar só as informações técnicas, sem o desenho do equipamento, mandar para fabricantes, para empresas que têm manufacturing, né? Tem as fábricas para fazer aquilo, para pedir estimativa de custo de produção. Uma vez que você escolhesse uma empresa, você pudesse digitalmente dar a ela acesso à planta do equipamento para ela poder executar o processo. E aí ela começou a trazer os fornecedores de componentes eletrônicos para registrarem online também as especificações, dados técnicos dos componentes que a pessoa pode usar para desenhar um aparelho. Então, hoje, eles são um elemento integrador no meio de um ecossistema de desenho de eletrônicos, onde os fabricantes de componentes dão informações a eles, as pessoas criam plantas e compartilham através deles, as fábricas fazem bids, né, dão propostas para executar a produção através deles, e eles transformaram um negócio, que era um negócio de produzir um software, num ecossistema de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, vamos dizer assim. Os caras tiveram a visão de que isso, obviamente, ia perenizar o produto através das forças de unir todos esses envolvidos, digamos, com o que é fazer desenho, ou seja, desenho do CAD precisa para várias indústrias e uma indústria usa para outra, ou seja, o cara acabou virando, como você falou, um concentrador desse tipo de informação para pessoas que utilizam a ferramenta dele como fazedora dos desenhos, digamos assim. Só que, obviamente, o cara, quando teve essa visão, ele não se preocupou no primeiro momento com o custo dele estar fazendo coisas que pareciam não relacionadas com o produto, como armazenar uma montoeira de desenho para fazer com que as pessoas pudessem ter acesso e, obviamente, usar o software para abrir aquele desenho, para editar o desenho, para melhorar o desenho. O cara teve que começar a fazer uma coisa que não estava diretamente relacionada com um produto que faz CAD, desenho de CAD. Estava relacionado com a estratégia de longo prazo da companhia. Exatamente. De manter a posição dela proeminente neste mercado, né? E escorar, vamos dizer assim, essa posição, lançando, né, tentáculos em áreas circundantes para trazer toda aquela gente em volta dele. Né? A questão é justamente essa, é fazer com que você consiga ter a visão disso e entender que os investimentos que você está fazendo são literalmente investimentos e não são custos desnecessários, porque quando a maioria dos fabricantes de produtos no Brasil, sejam produtos digitais, no caso software, como a gente está falando aqui, o caso que estamos mencionando, o cara está muito mais preocupado em fazer um software e aí ele se fecha naquela visão de simplesmente esse software faz isso e entrega esse valor e ele para por ali. Os outros investimentos que vão permitir que as pessoas fiquem orbitando ali em volta do que ele faz, no primeiro momento o cara vê isso só como custo e não como investimento. Ou seja, a visão é estreita, né? É estreita. E para você ver como isso não é uma novidade, as discussões e os trabalhos em torno disso que a gente está falando aconteceram inicialmente exatamente em 2011, quando eu estava, em janeiro de 2011, quando eu estava na Austrália. Lá estava se discutindo, nesse momento, essa criação desse ecossistema. E estava se dando os primeiros passos para criar seu repositório das plantas. Né? Um pouco mais adiante, a dar um fast forward aí para 2014, essa mesma empresa que já tinha dado vários passos estava trabalhando para apoiar os seus clientes para que os seus clientes também construíssem os seus próprios ecossistemas, né?
E eu vi um pouco dessa discussão com eles em 2014, quando eu visitei o escritório deles em Xangai. Hoje em dia, ou seja, já desde o ano passado, o Gartner vem repetindo o mantra de que o processo de digitalização das empresas tem que passar por entender que, ou seja, que a sua solução digital ela será tão mais valiosa quanto ela conseguir se incorporar em algum ecossistema e gerar novos ecossistemas. Ou seja, literalmente o Gartner está dizendo, agora que você está se digitalizando, não pense mais em você como uma entidade isolada tentando simplesmente competir como mais um dono de um item digital. Ou seja, você precisa imaginar que essa sua solução consegue se incorporar e se multiplicar dentro desse network de outras soluções, criando literalmente novos ecossistemas para você e se usufruindo de ecossistemas de outros que são complementares àquilo que você faz. Então, eu acho que essa questão de criar o negócio como uma plataforma que vai gerar um ecossistema em volta, ele agora passa a ser algo que provoca que essa visão esteja surgindo desde o início. Mas sabemos que não é prática ainda, ou seja, ainda pelo menos por Não é aqui onde prática estamos. aqui, né? Não é Não é prática aqui. prática Aqui onde aqui. estamos, essa não é a visão ainda que impera, com exceção, obviamente, de quem faz e-commerce, porque e-commerce é um bicho diferente, né? Ou seja, a galera de e-commerce, eles já estão num nível de integração muito superior a todos os outros negócios, ou seja, eles já se utilizam de mecanismos de integração modernos, aonde fazer ecossistema digamos, uma consequência mais simples, né? Você fala isso porque você nunca conversou com um especialista de e-commerce, de uma plataforma de e-commerce americana, que explicou para mim que no Brasil nenhum e-commerce tem a menor ideia do que faz em relação ao potencial de e-commerce. Tá bom. Falando seriamente, é o seguinte, de que para as empresas brasileiras, 99,9% das empresas brasileiras de e-commerce, o uso da plataforma para aumentar as vendas significa ofertar frete grátis e fazer promoção de X% de desconto em N produtos. Mas isso já mudou, cara. Isso já Enquanto mudou. as plataformas têm recursos muito ricos, vamos dizer assim, de como poder lhe ofertar produtos com base em seu comportamento, vamos dizer assim, que são ignorados. Eu acho que a maturidade do e-commerce por aqui já evoluiu bastante. E se a gente for ainda assim, como você acabou de citar, comparar a maturidade que esses caras têm no mundo digital com qualquer outro, cara, é diferença do dia para a noite. Assim, é muito, 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 muito mais avançado. Não, tudo bem. E outras, a gente sabe que existem outras plataformas de negócio do mundo físico gigantes que estão muito longe de uma digitalização que se assemelhe, digamos, à questão do e-commerce. Podemos pegar a montadora de carro. A montadora de carro é uma plataforma de negócio. Ou seja, um carro Um ecossistema. É um ecossistema gigante. Ou seja, fabricante de peça, serviço, logística, um monte de coisas que do fazer carro, né? Então, e a digitalização desse ecossistema, comparado com o que é a digitalização de e-commerce, cara, posso te dizer que é patético, tá? É uma comparação que não merece nem ser feita. Não, você tá comparando já o cavalo manco com o ganhador de grande prêmio. Com Fórmula 1, diria. Isso aí. Assim, então, sem sombra de dúvidas, eu acho que um dos grandes dificultadores que a gente tem aqui
e que a gente começa a avançar, mas eu acho que a gente está no início da escala de evolução, de maturidade, é a dificuldade que tem de integração. Ou seja, quando os criadores do software estão fazendo software, eles infelizmente, a grande maioria deles não pensa em como isso, ou seja, o seu produto pode se integrar com o resto, né? E para, digamos assim, gerar valor para outros ecossistemas e como que outros podem se conectar a você para que se forme um ecossistema em volta de você. Ou seja, a questão tecnológica que está por trás disso, ela é ainda ela é de muito pouco explorada por mentalidade, aqui. né? Ela é de Oi? mentalidade que leva a um problema de arquitetura. Exatamente, exatamente. A gente não quer falar coisa técnica e entrar no jargão técnico aqui, mas, cara, a questão é, infelizmente, a gente sabe que plugar e que é Um misturar serviço em outro, né? um serviço em outro ainda é um desafio bastante complexo por aqui, porque ainda estamos fazendo integrações de formas, digamos assim, bastante ultrapassadas, mas que estão consolidadas e que De, você não arranca, né? de formas que, como elas eram feitas na década de 70. Exatamente, Isso. exatamente, exatamente. Os bancos funcionam assim, meu Há cara. 40 anos atrás. Os bancos funcionam com os famosos arquivos KNAB. Né? Né? Bom, Não mas estamos falando nenhuma novidade, né? não, eu acho que a gente pode fechar esse papo por aqui, por hoje, né? Em outros momentos a gente vai tropeçar em ecossistemas e plataformas para a gente discutir, mas Sem eu acho dúvida. que a gente já deu alguns exemplos interessantes aqui, tanto de quem está muito atrasado, como quem está mais à frente, pensando e colhendo já resultados disso há muito tempo. Ou seja, quem está avançado, cara, são literalmente e-commerce e pessoal de marketing digital. Essa galera é quem está levando, digamos, essa questão de plataformas digitais e ecossistemas muito na frente do resto. Os outros, eles Ah, ainda têm um caminho muito longo a de percorrer. novo, estão adiantados no Brasil, né? Eles ainda estão muito atrás do que acontece pelo resto do mundo, mas estão bem mais à frente do que o resto que tem aqui no Brasil. Sim, mas e se você olhar globalmente falando também, os e-commerces e as plataformas de marketing digital são os que estão bem na frente do resto, porque as outras indústrias que sofrem do que a gente acabou de falar, de dificuldade de integração tal, também sofrem fora daqui. Não é exclusividade do Brasil, cara. Não, não, ok, mas eu digo assim, na área de tecnologia e produtos de tecnologia, seja de produtividade, seja de é, administração, vamos dizer assim, você tem uma preocupação muito maior com isso e um desenvolvimento muito maior que você tem aqui. Né? No, Já tem no, uma maturidade maior. Bom, mas enfim, a gente vai voltar nesse assunto 200 vezes, mas é importante frisar que o que está na raiz desse problema e inviabiliza isso é a arquitetura. Ou seja, não adianta delirar, achar que é só vontade. Se a sua arquitetura está ultrapassada, amigão, você não vai entrar em ecossistema nenhum, você vai continuar sofrendo desgraçadamente para integrar o que você tem com o outro e para e mudar perdendo isso, muita oportunidade. e para mudar isso, você precisa de uma mudança de mentalidade nas empresas, porque mudar uma arquitetura não se faz esfregando dois pauzinhos, são Não, processos que requerem investimento, e aquela mentalidade do resultado amanhã, da brincadeira, não funciona para você poder querer entrar nesse mundo novo. Que você vai ter que fazer o investimento, vai doer, e tem que fazer ou você fica pelo caminho. exatamente. Bom, Bom, vamos ficamos por voltar aqui. nisso como a gente já falou, porque vai ter esse assunto, ele está no core de vários outros, mas tudo bem. Vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar 50 horas falando. Ok, então. Falou. Valeu, um abraço. Abraço. Valeu.